tarde. Vocês estão entrando aí. Entrem no link para o Facebook, desculpa, para o YouTube. Entrem no link para o YouTube, que a transmissão vai ser por lá, tá? A live vai ser pelo YouTube. Estou aqui só para avisar a galera e vocês irem para lá. Fala! Se vocês não têm... Wendel, beleza? Se vocês não têm o link ainda, tá na minha última postagem, tá? Última ou penúltima postagem do Stories. É só arrastar para cima, tá no link. Ou no canal do Telegram. Quem não tá no Telegram ainda, entra no canal do Telegram, no meu link da bio. Ou então no Stories também tem um link para entrar no Telegram. E vão lá para o YouTube, beleza? Vão lá para o YouTube que a aula vai começar agora. A gente vai começar a live agora no YouTube. Quem não tem o link está no meu Instagram, no meu Stories, tá? Então no Stories anterior. Entrem lá. Eu vou encerrar agora essa live. Vocês entrem no Store, pega o link, entra no link e vai lá pro YouTube pra gente começar a aula. Beleza, galera? Espero vocês lá. Tamo indo. Pronto. Vamos aqui agora. Galera, vocês estão me ouvindo bem? A imagem tá boa? Dá um ok aí. Vamos ver se o chat tá funcionando também, né? Na aula passada o chat não funcionou e aí o pessoal me mandou mensagem no Telegram depois. Então dá um oi ali no chat para ver se está funcionando, se está tudo ok. Alguém aí? O som tá bom? Vamos ver se esse chat está funcionando. Aí, boa, Gladson. Tá funcionando. Oxe, da outra vez não funcionou esse chat. Fala pra mim se o som tá bom. Boa, muito bom. Galera, quem tá usando aquele... Boa, beleza, Marcelo. Quem tá usando aquele caderninho que eu já recomendei para vocês, lembra? Aqui eu uso para anotar todas os meus insights, tá? Então, eu tô assistindo uma aula, né? Eu tô assistindo uma live e o cara falou um negócio interessante, um negócio que faz sentido para mim, que eu posso, na hora eu já vejo que eu posso usar isso na minha aula, em alguma aula, ou na minha programação, no meu trabalho de alguma forma. Eu abro lá, anoto e beleza, tá? E continuo ouvindo. Por que isso? Porque muitas vezes a gente confia na nossa mente, né? Ah, ele falou um negócio, mas eu não lembro direito como era, tal. Então você tem ali anotado. Às vezes eu anoto a fonte, né? Aonde que eu ouvi isso, tal. E aí fica mais fácil para mim. Outro dia que eu quiser saber, às vezes eu dou uma revisada ali, tem um monte de coisa que eu anotei e não estou pondo em prática ainda. Então esse caderninho é meu auxiliar aí, ele que me ajuda a colocar as coisas em prática, as coisas que eu aprendo. Tá certo? Galera, eu queria falar um pouquinho sobre o nosso grupo de estudos. O nosso grupo de estudos ele vai ficar com a inscrição aberta até hoje à meia-noite, tá? Então até hoje à meia-noite, quem quiser entrar no grupo de estudo, entrem, porque ele vai fechar, tá? Ele não vai deixar, nós não vamos permitir mais que ninguém entre por um tempo, né? Por que isso? Porque o grupo de estudo vai passar por umas reformulações, eu estou mudando algumas coisas, talvez mude até o nome, né? Talvez a princípio
Ele entrou com o nome de grupo de estudo, mas pode ser que a gente mude o nome, a ideia é mudar o nome, mudar um pouquinho a estrutura. Ele vai continuar com todas as aulas que foram dadas até hoje. Hoje é a oitava aula, tá? Então, quem entrar no grupo de estudos hoje vai ter acesso a essas 8 aulas, mais os conteúdos em PDF. Tem alguns conteúdos que ainda não subiram de PDF. Então, já tem um conteúdo legal, já tem um conteúdo bom e a garantia desse valor, né? Esse valor que está sendo cobrado agora ele vai ser esse valor. Para quem entrar agora, fica esse valor enquanto estiver no grupo de estudos, né? A gente vai vai dar uma reformulada nele, vai dar uma repaginada, vai mudar algumas coisas e aí daqui talvez um mês eu abra ele de novo, mas aí também a gente vai abrir por pouco tempo, tipo 1, 2 dias. Quem quiser entrar, entra. Quem não quiser, a gente fecha de novo. Então, assim que vai funcionar, tá? Se vocês têm interesse pelo grupo de estudos, dá uma olhada lá. É uma oportunidade legal, tá bom? Então, vamos lá. Vamos à nossa aula de hoje. A gente vai falar sobre o poder do exemplo no esporte, né? O poder que o exemplo tem dentro do esporte. Então, veja bem, o exemplo, galera, é uma força, vamos dizer assim, que representa muito para todos nós, né? Eu acredito que todos nós, de alguma forma, segue algum exemplo, consciente ou inconscientemente, tá? Isso muitas vezes acontece até inconscientemente. Muitas vezes a gente está fazendo algumas coisas que a gente não pensou para fazer. A gente simplesmente está reproduzindo algo que a gente viu, certo? Então, muitas vezes a gente nem entende o que está fazendo. Muitas vezes a gente está fazendo alguma coisa que a gente não tem um entendimento claro daquilo, mas a gente está reproduzindo de alguma forma por algum motivo, certo? Então, uma das coisas que o exemplo que faz a gente seguir o exemplo é a conexão, né? O exemplo, ele causa uma conexão. O exemplo, ele ocorre porque a gente tem alguma conexão com alguém ou com alguma coisa, né? Com alguém, geralmente, com uma pessoa, né? Por exemplo, eu gosto, por exemplo, um professor meu, né? Eu tive um professor de jiu-jitsu, muito querido, um cara muito sensato, né? Um cara que explicava muito bem, que era atencioso com as pessoas, tinha um jeito de falar assim. E com o tempo eu fui percebendo que eu estava falando do mesmo jeito que ele, né? Com a mesma entonação, com a mesma. Às vezes até com os mesmos vícios de linguagem, certo? Isso, por que acontece e quando isso acontece? Isso geralmente acontece quando você tem uma conexão com a pessoa, quando você admira aquilo que a pessoa está fazendo, quando você admira o trabalho que aquela pessoa está fazendo, né? Como você admira o jeito que ela tem de transmitir o conhecimento dela. Você admira o jeito que ela se relaciona com as pessoas, tá? Então, dessa forma, a gente vai absorvendo isso, vai admirando isso e sem a gente perceber a gente está usando isso. Tá? Isso acontece muito com os nossos familiares, certo? Muitas vezes a gente não percebe, mas a gente tem um jeito de falar, um jeito de rir, um jeito de tossir, muito parecido, ou muitas vezes igual aos dos nossos pais, ou pai ou mãe, né? Mas por que isso? Você viu ele tossindo assim e fala, pô, que jeito legal de tossir, eu vou começar a tossir desse jeito. Sabe que um dia, né, eu tava na academia, na época da academia da musculação ainda, e
eu estou falando isso de tossir justamente por esse exemplo. Eu estava lá trabalhando e tal, e aí um amigo meu me mandou mensagem, falou, pô, fazia muito tempo que eu não ouvia, e ele queria ter aula de personal e tal, aí, pô, eu queria falar com você, eu falei, pô, vai lá na academia, eu vou estar ali à tarde dando aula, só chegar ali na recepção, pedir para me chamar, não sei o quê. Beleza. E aí, eu estava dando aula, eu tava na sala e tal, aí chegou a secretária para mim, olha, Júnior, tem um Marcelo, né? Ele tá ali na recepção querendo falar com você. Eu falei, já sei o que que é. Eu já tô indo. Fala para ele que eu já tô indo. Ela foi lá, deu o recado para ele. Eu conversei com o estagiário, com outro professor que estava lá. Falei, vou ali atender um amigo já vem e tal. Desci da sala, né? E quando eu desce uma escada e tinha um corredor na academia. Quando eu tô chegando assim no corredor, ele fala para a secretária: ele tá indo, ele tá vindo. Essa tosse eu conheço. Cara, como assim? Nem eu tinha percebido que eu tinha tossido enquanto eu desci a escada, né? Então percebam que às vezes a gente se expressa, a gente se movimenta, a gente faz as coisas que isso é muito captado, muito percebido pelas outras pessoas. Né? E as pessoas muitas vezes veem isso como uma marca nossa. Né? Vê isso como uma identidade, uma identificação com a gente. Então, quando ele escutou o som de eu descendo a escada, tossindo, falou: o Júnior tá vindo. E ele falou isso para ela, e a hora que eu estava chegando, ele falou isso para ela. Eu falei, caramba, depois daquilo eu comecei a prestar atenção. E realmente eu tenho uma forma de tossir que eu repito sempre, e meio que inconscientemente, meio que sem perceber, eu faço isso. Né? E depois, com o tempo, eu comecei a prestar atenção. Falei, cara, mas por que que eu faço isso? Como que eu faço isso? E comecei a prestar. E isso aguçou minha curiosidade. Eu comecei a ficar atento às coisas que aconteciam em minha volta. E aí eu fui ver. O meu irmão tem uma forma muito parecida de tossir, assim, né, do nada dar uma tossezinha. Não é, sabe? É uma coisa meio que como se fosse um vício, um vício de linguagem, não de linguagem, mas uma forma sei lá, é estranho, mas acontece do nada. Aí eu fui prestar atenção, a minha mãe faz assim também. Então, percebam como muitas vezes a gente herda alguns, não sei se eu posso chamar de tique, né? Não é um tique nervoso, mas são costumes, né? São atitudes que a gente faz sem saber que está fazendo. E como que a gente adquiriu isso? A gente adquiriu através do exemplo. Né? Outra história muito interessante é quando meu filho tinha acho que uns 7 anos de idade, mais ou menos, nós estávamos tomando banho, né? Eu e ele, a gente estava tomando banho e tal, acho que ele ia sair, a gente ia sair, alguma coisa assim, e, e a gente estava tomando banho, tal, conversando, brincando, não sei o quê, e aí a mãe dele veio tirar ele do banho, para ele se arrumar, se trocar. E aí, vamos, sai. E a gente estava meio atrasado, vamos, deu uma apressada nele. Ele, não, peraí. Ele se desvencilhou de mim, entrou embaixo do chuveiro, pronto, agora eu posso ir. Na hora, eu fiquei olhando aquilo, porque eu tenho esse costume. Quando eu tô tomando banho, antes de eu sair do banho, eu tomo uma ducha. Eu entro embaixo do chuveiro, deixo a água cair, molho bem, saio bem molhado. Isso é um costume meu, mas que eu nunca falei para ninguém. E eu sei que eu tenho isso, mas eu faço isso diariamente sem perceber. E como que o meu filho identificou esse exemplo em mim e como que ele faz a mesma coisa, sem nunca ter comentado, sem nunca ter ensinado. Então, percebam que a observação, né, faz com que a conexão aconteça. Tá?
Então, esse é um tema que a gente pode explorar bastante, né? E transferir esses exemplos, transferir essa forma de pensar para os nossos treinos, para os nossos treinamentos. Né? A gente como coach ou a gente como atleta. Tá? Percebam, toda vez, tudo que você está fazendo, você está sendo observado. Tá? O tempo todo você está sendo observado. Percebam? Eu lembro que na época que eu trabalhava na academia de musculação, o meu coordenador, ele fazia reunião sempre com a gente. E nessas reuniões ele trazia alguns problemas que estavam acontecendo na academia. E é um problema que acontece bastante. Por exemplo, o cara está na sala de musculação e chegou um potencial aluno de personal dele. O cara que aparentemente tem dinheiro, chega num carrão bonito, o cara vai lá e dá toda a atenção para esse cara. Aí chega uma outra pessoa que, esse cara aí não tem cara de quem tem grana, e a galera deixa pra lá. Ou então chega a menininha bonita na academia, o cara vai atrás e fica lá e dá toda a atenção pra menininha bonita. Chega uma menina que de repente não é tão bonita assim, a pessoa deixa ela de lado. Isso eu cansei de ver acontecer na academia. Eu cansei de ver essa atenção seletiva. Né? A pessoa tem uma atenção seletiva de acordo com algum interesse que ela possa ter em atender aquela pessoa. Né? E percebam que as pessoas estão nos observando o tempo todo. A gente está sendo observado o tempo todo. Quem está na academia consegue identificar esse tipo de comportamento. Aquela pessoa ele não deu atenção, para aquela ele foi em cima. Para aquela pessoa ele está sempre conversando, sempre dando atenção. Para aquela ali ele mal fala bom dia. Né? Então, isso é um exemplo de que a pessoa tem um interesse em atender bem aquela pessoa. Ou seja, ele não, a função dele ali não é ajudar a todos. A função dele ali não é ser útil pensando em fazer o bem. Ele está ali por interesses. E as pessoas sacam isso, cara. E quando as pessoas sacam isso, elas se afastam de pessoas assim. Né? As pessoas começam a se afastar desse tipo de comportamento, porque não é um comportamento verdadeiro. Cara, no mundo que a gente vive hoje, cada vez mais a gente identifica que as pessoas se conectam com quem são autênticos, né? Com as pessoas autênticas. Então, seja você, haja com naturalidade, se conecte às pessoas, ajudem as pessoas, ajude as pessoas a fazer as coisas, dê o seu melhor em prol do próximo, independente se isso vai te trazer algum benefício imediato ou não. Né? Percebam que quantas vezes aconteceu na academia, dando esse exemplo ainda, de professores que deram atenção para pessoas que potencialmente não iam virar alunos de personal, iam ficar só na sala, mas muitas vezes essas pessoas que estão treinando ali na sala, que não vão aderir a um programa de personal, elas são pessoas que treinam bem, ou que treinam sempre, e aí outros amigos precisam treinar, querem um personal. Para quem vocês acham que essas pessoas vão recorrer? Vão recorrer aos seus amigos que estão acostumados a ir na academia. Vão recorrer aos seus amigos que conhecem a academia, conhecem os professores que estão lá. E dessa forma, esses seus clientes, que são muito bem tratados por você, vai ter o prazer de indicar vocês para esses alunos. Né? Então, cara, eu tô querendo entrar na academia, tava querendo um personal. Quem você me indica? Puta, procura fulano, porque aquele cara é atencioso, você percebe que ele trabalha com o que ele gosta, ele faz com vontade, ele se dedica.
ele quer ajudar, ele quer que o seu aluno melhore, ele quer que o seu aluno tenha resultado. Então percebam, o nosso exemplo, a nossa conduta e a nossa postura serve de exemplo e serve de referência para aquilo que a gente é. Então, quando eu falo de dar o exemplo, eu não estou dando o exemplo simplesmente para que as pessoas façam igual a mim, entendeu? É como se eu estivesse apresentando o meu cartão de visitas. Olha, eu sou assim, e eu sou assim sempre, e eu procuro fazer isso sempre, né? E eu tento prestar atenção sempre para poder ajudar as pessoas. Com isso, eu estou dando exemplo, dando um bom exemplo e estou reforçando a minha imagem como um profissional, certo? Então, percebam que hoje, eu estava falando para vocês, que no mundo que a gente vive, cara, qualquer deslize você é julgado, qualquer deslize as pessoas fazem interpretações daquilo que aconteceu, né? Por exemplo, um caso clássico essa semana foi o caso do Greg Glassman. Ele falou algo que, segundo ele, foi sem querer, ele não quis ser racista, mas a grande maioria entendeu assim, ou né, num primeiro momento todos entenderam assim, e isso causou uma revolução muito grande no meio do CrossFit. Porém, não todo mundo está julgando o que ele falou, se ele é racista, se ele não é. Galera, isso nesse meio do CrossFit, né, em tudo que está acontecendo, eu acho que isso é o que menos importa, ou melhor, isso é o que menos está pesando para todas essas CrossFits que desafiliaram, né? Agora, um parênteses aqui para minha opinião. Eu acho que a comunidade já estava descontente, já estava insatisfeita com o que a CrossFit estava oferecendo, né? Porque, percebam, qualquer trabalho que você esteja fazendo, você está fazendo uma troca com essas pessoas, né? Você está trocando o seu tempo, o seu conhecimento por dinheiro, se você estiver vendendo, pelo tempo da outra pessoa, né? Por alguma coisa, essa troca tem que ter. O tempo todo existe essa troca. Ninguém dá nada de graça. A pessoa faz as coisas para ajudar as outras pessoas. Ela está dando o exemplo. Dando o exemplo, ela está formando a imagem dela e mostrando o que ela acredita. Ela acredita que é importante ajudar as pessoas, ela acredita que é importante você ter uma postura de agradecimento por tudo que você conquista. Ela acredita que quando eu entrego para as pessoas, o mundo retorna para mim muito mais. Então, isso é uma postura que serve de exemplo e serve para construir uma imagem, né? Então, percebam, quando você tem a CrossFit somente recebendo dinheiro dos afiliados, sem ter um respaldo, sem ter uma contrapartida, né, as pessoas começaram a ficar descontentes com isso. As pessoas começaram a reclamar do que estava acontecendo, né? Pô, eu pago afiliação, pago $3.000 por ano, somente para usar o nome CrossFit. Se o nome CrossFit fosse exclusividade, né? Se isso garantisse que você pudesse trabalhar e o seu concorrente ou as outras pessoas que não estão ali dentro dessa comunidade não pudesse trabalhar, como no começo, né, cara? No começo, quem era CrossFit podia trabalhar, quem não era, as pessoas tinham medo de montar um box e não ser
não ser reconhecido. Aí, de repente, o que, que aconteceu? O tempo foi passando e as pessoas perceberam que estava valendo muito mais a pena o trabalho do afiliado. Né? Tem afiliados hoje que são piores no box, né? A qualidade do trabalho, do serviço dele é pior do que alguns boxes que não são afiliados. Então, o ser afiliado ou não deixou de ter um peso perante a sociedade, perante o meio da educação física, né, entre os professores, coaches e alunos. Então, quando isso passa a não ter tanta força, o que começa a ser percebido que eu estou gastando $3.000 por ano para não ter tanto respaldo da marca, para a marca não me favorecer, não me ajudar em nada. Né? Eu estou ajudando a marca com $3.000 e a marca não está me ajudando em nada, ou está me ajudando em muito pouco. Né? Começa a ficar caro. Porque caro é o quê? Caro é quando uma pessoa está dando mais que a outra. Caro é quando uma pessoa está pagando por uma coisa que não vale. Né? Caro é uma coisa que não é prioridade para aquelas pessoas. Né? Por exemplo, eu vou fazer um curso que custa R$ 500. Eu falo, cara, R$ 500, puta, eu não tenho. Não tem jeito, pandemia, tudo fechado. Eu não vou fazer esse curso porque é muito caro para mim, eu não tenho. Beleza, ok, você não tem. No mesmo dia, à noite, o seu celular quebra, caiu e o carro passou em cima, aconteceu alguma coisa, espatifou, acabou com o seu celular. Cara, pode ter certeza que no dia seguinte você vai estar comprando outro celular novo. Ou se não for novo, um celular dos mesmos, no mínimo dos mesmos R$ 500 que você ia fazer o curso. Isso se não for mais, comprar um celular de R$ 2.000, Por que isso? Porque isso é prioridade para você. A partir do momento que a coisa vira uma prioridade, você não pensa que ele é caro, não pensa que ele se vale ou não, como que é ou não. Entendeu? Você vai lá e compra. Então, quando quando as pessoas, os afiliados, começaram a pensar se isso era prioridade, né? Ou se de repente não era mais interessante pegar esse valor e investir em cursos, em aprender mais, em evoluir mais para trazer mais melhor qualidade no seu trabalho, no seu atendimento, nas suas aulas. Percebam? Então, isso, de repente, meu ponto de vista, a CrossFit deveria estar dando para os seus afiliados. Você é afiliado, então você vai ter 2 cursos por ano online. A CrossFit tem vários cursos online. Você vai fazer 2 cursos online com a gente aqui, tranquilo, por ser afiliado, por ser level 1. Todo ano você vai estar se atualizando. Com isso, o que acontece? Você está tendo uma troca, a CrossFit está fortalecendo cada vez mais o nome dela, cada vez mais a comunidade dela. Né? Quem é da comunidade tem acesso a informações que quem não é da comunidade não tem. Então percebam como as coisas funcionam. Como de repente seria interessante que tivesse uma contrapartida para os afiliados. Mas agora vamos ver como que vai ficar. E eu não quero sair muito do nosso assunto, do exemplo, né? Mas percebam que nós estamos sendo julgados o tempo todo e nós temos que dar o exemplo para a gente formar a nossa personalidade, formar a nossa imagem, para que a gente consiga ter mais conexão com as pessoas. Tá certo? Então, quando eu, na postura de coach, não sigo, não dou o exemplo, né? Por exemplo, um coach que vive pedindo para as pessoas guardarem os materiais, um coach que vive
cobrando os seus alunos por não ter guardado os materiais, né? Cobrando para ele pagar burpee, para ele fazer isso, para ele fazer aquilo, aquelas brincadeiras, querendo né, fazer com que ele pague por algo que o coach julgue que não está certo. Beleza, mas ele tem que dar esse exemplo. Né? Ele tem que ser o primeiro cara a guardar as coisas. Ele tem que ser o cara a chegar no horário. Né? Se ele chegou atrasado, galera, vai pagar burp. Vou pagar burp sim. Né? Eu vou fazer isso. Porque eu entendo que isso é a regra do meu box. Essa é a lei do meu box, é a regra do meu box. Se eu começo a não cumprir a lei do meu box, como que eu quero que os meus alunos cumpram? Como que eu quero que os meus alunos interpretem isso? Eles vão olhar e vão falar, cara, eu estou fazendo um negócio, mas o cara não está fazendo. O cara que botou a regra aqui, ele não faz. Então, você como coach, você tem que ser o exemplo. A gente estava com um professor nosso aqui, nessa quarentena, o cara não treinou. O cara parou, parei de treinar, quarentena. Cara, como que você quer convencer o seu aluno que ele deve continuar treinando, que ele deve continuar se exercitando, que isso faz bem para a saúde dele, né? Como que você quer que ele tenha esse pensamento se você não está dando exemplo, se você não está fazendo? Então percebam que isso é muito sério. Quando a gente é um coach, a gente tem a admiração das pessoas, a admiração dos nossos alunos. Os nossos alunos olham para a gente de uma forma diferente. É diferente do que eles olham para os amigos. O amigo ele olha de um jeito, para o coach não. Pô, esse é meu coach. O cara faz isso, o cara é assim, o cara é assado. O cara é um exemplo. Deve ser um exemplo. Agora você vê, hoje eu vejo menos, mas antigamente eu via muito. Coach postando, fazendo várias postagens dele na balada, bebendo, sei lá, postagem dele bêbado. Cara, na boa, eu não acho isso legal. Eu tô falando que não deve fazer isso? Não tô falando que não deve fazer isso. Mas não deve expor a sua imagem a isso. Você é um coach de saúde. Você deve pregar a saúde. Certo? Mas então eu não posso tomar um vinho? Pode, cara. Uma cerveja? Pode. Não posso postar? Pode. Agora, percebam, qual é a maior incidência das suas postagens? Qual a maior incidência do que você está fazendo? Né? Você vai todo final de semana na balada, encontra os seus alunos, você caindo de bêbado, encontra os seus alunos lá. Você acha que isso é uma postura de exemplo? Você acha que isso vai causar uma admiração nos seus alunos? É coach que também é atleta. Porra, cara, esses caras são exemplos. São exemplos. Os alunos seguem sim. Se ele está treinando, os alunos estão treinando. Se ele fala, deixa passar, a hora que acabar a pandemia eu volto a treinar. Os alunos também vão fazer isso, cara. Seus alunos vão parar de treinar e vão esperar a pandemia passar para voltar a treinar. É assim que funciona. Você educa mais o seu filho pelo exemplo do que por ordens que você dá para ele, ou por ensinamentos que você passa para ele. Você ensina as coisas para ele, repete, mas na real ele vai fazer aquilo que você faz. Ele vai copiar, modelar a sua postura. Então se você fala para ele, arruma a cama, e você não arruma a sua cama, ele pode até arrumar a cama enquanto você estiver falando. Mas ele não vai fazer isso quando você não estiver perto. Ele não vai ter essa consciência, ele não vai ter essa rotina
Dificilmente ele vai entender isso. Agora, quando você ensina para ele, quando você faz, você dá o exemplo, e quando você passa para ele o motivo que aquilo está sendo feito, porra, isso conecta muito mais. E isso a gente pode levar para os nossos treinamentos. Aquele coach que fala para o atleta que ele tem que ser completo, que ele tem que ser treinar muito cardio, muito ginástico, igualar com a LPO, mas ele só gosta de treinar LPO. Cara, você está dando um exemplo para o seu aluno. Você está mostrando para o seu aluno o que você mais faz. Eu dei aula de judô, dei aula de jiu-jitsu por muito tempo. E curiosamente, né, curiosamente não, mas inevitavelmente, os meus alunos tinham a característica de luta muito parecida com a minha. Fazia os mesmos golpes, tinha o mesmo estilo de pegada, o mesmo estilo de movimentação. É uma modelagem, cara. A gente vive em modelagens. A gente vive buscando pessoas para a gente se modelar. Né? A gente vive buscando pessoas para se modelar. Ó, dos exemplos que eu sempre dou é que a gente se modela nos ídolos. Né? Então, por exemplo, quando você vê os americanos, você fala, pô, por que os caras são tão disciplinados? Né? Escolhe os ídolos deles. Escolhe vários atletas que são ídolos deles e vejam como é a vida desses atletas. Os caras são disciplinados, os caras têm horário para se alimentar, têm horário para descansar, se alimentam certinho, descansam como deve ser, faz tudo como deve ser. Aí você fala, pô, mas no Brasil é tão difícil de ter pessoas com essa disciplina. Por quê? Por que aqui no Brasil é tão difícil não ter essa disciplina? Cara, pega os ídolos do nosso esporte. A maioria são jogadores de futebol. E jogadores de futebol aqui no Brasil, dificilmente você tem jogadores que têm comportamento exemplares. Né? Os caras são craques, são muito bons, mas o cara começa a ganhar dinheiro, a primeira coisa que ele vai fazer é começar a fazer festa. Começar a fazer bagunça, começar a beber, começar a fazer várias coisas que fogem o padrão de um atleta. E aí, o que você vê? Atletas se modelando nesse ídolo. Eu sei de atletas que, pô, o cara começou a treinar, começou a dar resultado, ele já quer comemorar os resultados dele. Ele nem chegou no objetivo dele, ele nem chegou naquilo que ele queria, mas ele já está curtindo a fama. Ele já está curtindo a badalação que tem em cima do nome dele, toda esse glamour que as pessoas fazem em cima dele, porque ele ganhou tal competição, porque ele é bom, tal. Beleza, cara. Mas e aí? Qual o exemplo que ele está dando? Qual é a postura dele? Ou melhor ainda, em qual exemplo ele está se modelando? Quem é o atleta que ele está se modelando? Quem ele quer se tornar? Igual a quem? Ou próximo a quem? Tá? Então, naturalmente, a gente procura uma modelação. Naturalmente, a gente procura se espelhar em alguém e tirar características daquela pessoa, características que aquela pessoa pratica. Sim, isso é natural, isso acontece. Quantas vezes você não vê as pessoas fazendo... aparece alguém fazendo... Vamos lá, o Anderon fazendo um burpee diferente. O Anderon faz um burpee diferente. Ele aprendeu a fazer o burpee dele no tatame. O tatame do judô quicava muito.
Então ele aprendeu a quicar o corpo, manter o corpo conectado, ele quica e volta, sobe muito rápido. Aí não gasta muita energia. Então ele tem essa habilidade de fazer isso. Quantas pessoas eu vejo mandando mensagem para ele, falando com ele, até para mim as pessoas vêm me pedir para ensinar como que ele faz o burpee igual ao dele. As pessoas querem aprender a fazer o burpee dele. Então percebam que as pessoas querem fazer o que os ídolos fazem. Né? Seja ele coach, seja ele atleta. Tá? Então um atleta que dá maus exemplos é um atleta que começa a perder conexão com as pessoas. Ou são atletas que as pessoas falam, pô, eu não gosto desse cara. Entendeu? Pô, essa pessoa... Isso vai levando a cargas pesadas de empatia. Né? Então, você vê, em contrapartida, você vê atletas que têm um carisma enorme, né? Que têm um comportamento exemplar, que as pessoas gostam. Pô, que é mais do que o Fábio Dekik. Um menino fantástico, cara. Um cara 10 em tudo. Você percebe que é um cara dedicado, você percebe que é um cara que se esforça, um cara que se preocupa com a alimentação, com o sono, com o descanso, com o mental, com o treino. Entendeu? Quantas pessoas não se espelham nele? Quantas pessoas não modelam o que ele faz? Tá certo? Então, essa questão do exemplo, o poder que o exemplo tem, o poder que o exemplo exerce na vida das pessoas é incalculável. É incalculável. Tá? Volto a dizer, não adianta você falar para as pessoas, façam isso, faça isso, faça isso. A partir do momento que você começa a fazer, que você passa a ser o exemplo, as pessoas vão começar a te seguir. As pessoas vão começar a fazer o que você faz. Então, se você começou a estudar, começou a se dedicar, você vai ver que os seus atletas passam a estudar também, passam a se dedicar também. Então, o que você fizer, você vai estar reforçando isso nos seus atletas, nos seus amigos, nos seus alunos, como atleta, como coach. Você é o exemplo. E aí eu tenho uma reunião toda semana com os meus atletas, depois que começou essa pandemia, toda semana a gente se reúne para saber como cada um está, como as coisas estão encaminhando, como é que está o isolamento, se os treinos estão de acordo, estão conseguindo treinar, conseguindo encaixar, qual está sendo a dificuldade de cada um, para que a gente possa ajudá-los. E isso é uma coisa que eu falo sempre para eles. Qual o exemplo que vocês querem dar para os seus alunos, né? Para os seus futuros alunos? Porque percebam, se esse cara continua treinando, continua se dedicando, as pessoas vão vendo isso e as pessoas vão se inspirando nisso. Cara, eu queria ser dedicado igual você, eu queria ter essa disciplina. Puta, eu queria treinar como você treina. As pessoas começam a se aproximar. De repente, a hora que você sai da pandemia, as pessoas começam a se aproximar de você para chamar você para ser personal deles, por exemplo. Para trabalhar com eles. Por quê? Porque eles querem se modelar em alguém. As pessoas hoje, buscam por modelação. Percebam, modelação não é ser a mesma pessoa, não é imitar o que a outra pessoa faz. Modelação é você ver o comportamento da outra pessoa e a partir daquilo inventar o seu comportamento, ter o seu comportamento, ter a sua forma de pensar, a sua forma de agir, mas baseado em alguma coisa. Você tem algumas bases para formar a sua forma de agir. E mesmo assim, ninguém é igual, ninguém é diferente. Ninguém é igual a ninguém, assim, quando você faz com relação à sua postura, né?
por mais que eu tente, por mais que eu tente imitar alguém, eu nunca vou conseguir fazer do jeito que ele faz. Eu vou ter o meu jeito de fazer, baseado em coisas que ele faz, que ele faz, que aquele faz. Tá? E percebam, essa modelação, né, ela não é ruim. Né? O ruim é você tentar fazer a imitação. Imitar o que a pessoa faz. Ah, a pessoa, por exemplo, vamos lá, vamos dar um exemplo bem radical. Eu assisto sempre os vídeos de um cara na internet e esse cara é um cara que fala muito palavrão, xinga todo mundo. O cara fala uns negócios legais, assim, coisas que fazem sentido, mas ao mesmo tempo ele é muito agressivo, né? Então cabe a mim filtrar os comportamentos dele, né? Ultimamente eu nem tenho visto mais, porque às vezes eu acho que é forçado até demais. Mas percebam, cara, algumas coisas do que ele fala, do jeito dele, eu acabo absorvendo. Algumas coisas eu acabo repudiando. Agora, imagina se eu começar a imitá-lo. Se eu começar agora a falar um monte de palavrão, a xingar todo mundo. Cara, você não está satisfeito, sai aí. Sabe? Não sou eu. Esse não sou eu. Tá? Então eu não tenho essa característica. Então eu tenho que me apegar aos meus valores. Né? Esses dias eu estava assistindo uma live do Bernardinho e ele falou um negócio muito interessante, que na seleção brasileira eles negociavam muitas coisas. Negociavam horário de treino, negociavam o tempo do treino, negociavam várias coisas com os atletas, mas eles não negociavam os valores. Então, os seus valores são inegociáveis. Na sua carreira como atleta, na sua carreira como coach, negocie tudo, menos os seus valores. Os seus valores têm que ser preservados e eles são inegociáveis. Assim você terá uma postura digna, uma postura íntegra e será autêntico. Tá? Isso é uma pessoa que é um motivo de exemplo, que é um motivo de admiração, que é uma pessoa que causa conexão com as pessoas. Tá? Volto a repetir, tanto como atleta quanto como coach. Beleza? Nós vamos abrir agora para as perguntas. Quem quiser fazer pergunta, pode mandar aí no chat. Tem mais um tempinho para a gente responder. Enquanto isso, eu vou falar de novo para vocês. Teve gente que chegou agora, não pegou o começo da live. O grupo de estudos, Júnior Carvalho, grupo de estudos, que é um grupo de estudos, é um grupo fechado, que as pessoas que pagam hoje, esse valor é R$ 29,90, você paga por mês para estar dentro dessa plataforma. Essa plataforma, você recebe essa aula que eu estou dando ao vivo toda semana. Então, essas aulas ficam gravadas na plataforma. Essa aula que você está assistindo agora, daqui a pouco ela sai daqui, né? Na hora que essa live acabar, essa aula sai e ela vai para aquela plataforma. Só quem tem acesso é quem é do grupo de estudos. Então, hoje nós estamos com 8 aulas. Essa vai ser a 8ª aula que vai para o grupo de estudos. Tá? Então, se você tem interesse, até hoje, meia-noite, esse grupo de estudo está aberto. Tá? Passou da meia-noite hoje, o grupo de estudos vai ser fechado e ele não vai abrir mais inscrição esse mês. Só o mês que vem a gente vai ver uma data para abrir uma nova inscrição para quem quiser ingressar nesse grupo de estudos. Tá? Quando a gente voltar para a nova abertura do grupo de estudos, eu não sei como vai ser, porque a gente vai passar por uma reformulação. Eu não sei se esse valor vai se manter. Tá? Quem já está no grupo de estudos, o valor fica o mesmo. Quem for entrar, não sei se vai ser o mesmo. Pode ser que seja, pode ser que não. Tá? Mas a gente vai passar por uma reformulação
vai arrumar algumas coisas, vai melhorar algumas coisas, talvez até mude de nome, talvez até nem chame grupo de estudos, mas a gente vai dar uma pausa aí. Quem está dentro vai estar continuando os trabalhos, continuando recebendo esses vídeos para assistir a hora que quiser, quantas vezes quiser, voltar lá, pegar o PDF para estudar. A gente tem também nesse grupo de estudos reuniões semanais, tá? Então toda segunda-feira eu estou fazendo reunião pelo Zoom com o pessoal do grupo de estudos, tirando dúvida mesmo. Ó, qual é o seu problema? Qual é a sua dúvida? Que você tá? Qual é a sua dificuldade? Como que eu posso te ajudar? Então percebam que esse grupo de estudos, além de você ter acesso a todo esse material, né? Até agora são 8 aulas bem legais. Além disso, você tem um acesso mais estreito e mais direto comigo. A gente pode falar sobre vários outros assuntos e eu posso estar tentando te ajudar. Beleza? Então, quem quiser, até meia-noite hoje, aproveita o grupo de estudos. Beleza? Aproveita para entrar. Depois a gente vai fechar as vagas, o ingresso do grupo de estudos. Vamos lá, tem acho que uma pergunta aqui. Bom da modelagem que posso aplicar em todas as áreas, seja profissional ou pessoal. Perfeitamente, cara. Perfeitamente. O Carlos Souza. Carlos, a modelagem, cara, você aplica ela. Desde que você é criança, você aplica. A gente não percebe isso. Mas você aplica quando você tem características muito próximas ao seu pai, característica muito próxima a seu irmão, característica muito próxima a seu amigo. Né? Quantas vezes nós nos deparamos fazendo coisas iguais aos nossos amigos, tendo vícios de linguagens, muitas vezes, igual aos nossos amigos, pegando sotaques dos nossos amigos, ou por exemplo, um cara daqui de São Paulo tem todo um sotaque do interior, e aí ele vai morar no Rio de Janeiro, por exemplo, ou vai morar no Sul, por exemplo. Uma forma totalmente de falar, diferente, e aí, passados, 6 meses, você encontra essa pessoa e você vai perceber que ele está falando diferente. Né? Que o sotaque dele é diferente, que ele já tem alguns traços das pessoas que vivem lá. Então percebam como esse é um dos exemplos, mas tem vários outros, como a gente vai se modelando o tempo todo. Tá? Então, 2 pontos importantes que a gente tem que prestar atenção. Primeiro, se modelar com exemplos que vão nos fazer crescer. Tá? Então, se modelar com exemplos de pessoas que vão nos fazer crescer é fundamental. Outra, ser um exemplo para que as pessoas se modelem de você, para que as pessoas tenham orgulho de ser seu amigo, de te seguir, de fazer parte daquilo e que modelem você também. Tá? Vamos ver, quero fazer parte do grupo Santa Catarina. Ó, acabei de falar. Então, cara, se você quer fazer parte do grupo, até hoje, meia-noite, aqui na descrição desse vídeo tem o link, né? Enquanto o vídeo estiver no ar, o link vai estar aí. Você vai clicar e entrar lá para o grupo de estudos. É R$ 29,90 até hoje, meia-noite. Depois vai fechar esse grupo e aí a gente deve abrir provavelmente só no mês que vem. E aí a gente vai... E aí eu não sei como vai ser, não sei se vai ser esse mesmo valor ou não, enfim, tá? Mas se quem quiser, então tem até hoje à noite. Quem não quiser, tudo bem. Toda sexta-feira a gente vai estar dando as aulas aqui, é só você estar aqui, só que você tem que estar aqui sexta-feira, senão perde a aula e não tem como assistir de novo. Só quem pode assistir a aula em outros horários, quando quiser, é quem está dentro do grupo de estudos. Tá? Essa é a vantagem de quem está dentro do grupo de estudos, além de ter as nossas reuniões semanais, a gente está preparando um outro material aí para quem é do grupo de estudos, enfim. Tem as vantagens de estar lá, certo?
Se não, sexta que vem a gente está aqui de novo para uma outra live. Vamos ver o que o Rezek está falando. A cada live sua, eu venho aprendendo bastante. A cada dia que vou aplicando suas dicas, consigo perceber uma grande evolução física e mental. Cara, que legal, que bom ouvir isso, que bom saber que você está fazendo muitas coisas que a gente está falando aqui, né? Está pondo em prática, porque percebam, galera, não adianta eu assistir a aula, não adianta eu assistir a live e continuar fazendo as mesmas coisas que eu já fazia, né? Eu assisti, eu aprendi, eu achei interessante, eu acho que isso faz sentido para mim. Vamos testar. Põe para testar, põe para teste. Né? Anota aqui, ó, lembrando, ó. Galera, quem tem esse caderninho, quem está fazendo as anotações, eu quero que vocês tirem uma foto da anotação e postem no meu Instagram, posta no Instagram e me marca lá. Beleza? Quero ver se vocês estão fazendo a tarefa de casa, se vocês estão estudando, se vocês estão anotando tudo para pôr em prática, para lembrar daqui 1 a 2 semanas, né? Para se cobrar. Você vai olhar lá no que você escreveu, puto, o Júnior falou há 1 mês atrás, isso. Eu estou fazendo isso? Não estou. Entendeu? Então aí você volta e começa a fazer. Ou então, não, olha, isso eu estou fazendo. Ah, você está fazendo? Quais resultados isso está te trazendo? Tá certo? Então, ponha isso em prática. Se eu entrar hoje, esse grupo será até o final do ano ou por mês? Cara, se você entrar hoje, você tem acesso a todo o material, né? Você passa a fazer parte desse grupo. E toda semana vai estar sendo incluídas aulas novas, o material, o PDF das aulas. Toda segunda a gente está fazendo reuniões e isso vai mês a mês, entendeu? Cada mês, cada semana, esse conteúdo vai aumentando. Cada semana você vai tendo mais coisas para estudar, para estudar, para estudar. E até quando vai isso? Até quando você quiser. Tá? Se daqui 2, 3 meses você fala assim, cara, não quero mais, beleza. Você pode sair, você pode cancelar o plano. Ele é tipo um Netflix, tá? Tipo uma assinatura. Então se você escolher ficar, você vai ficando, se tá legal, beleza. Aí não quero, parou. Só que aí tem o porém, de quando abrir de novo, né? Porque agora até agora o nosso programa ficou aberto o tempo todo. E a partir de agora ele não vai ficar mais aberto, ele vai ser um programa fechado e de tempos em tempos a gente abre a inscrição para quem quer entrar e fecha de novo. Tá? Então aí vocês vão ver a oportunidade se vocês querem ou não. Coach, estou com você desde o curso que vocês davam na preparação para o CrossFit Módulo 1 e 2. Já fiz seu camp e agora quero estar aqui também. Pô, que legal, cara. Que show de bola. Pô, fico muito feliz de ver galera que desde o começo, né? Eu tô no CrossFit desde 2012 e a gente vem fazendo, na época a gente fazia esses cursos de formação, né? E, pô, a gente ajudou a construir, a formar muitos boxes de CrossFit aqui no Brasil. E muitas vezes eu encontro a galera e a galera, pô, eu comecei com você, eu fiz curso com você. Pô, eu sou muito, muito grato a isso, muito orgulhoso por isso. Inclusive o Rafa Clipper, né, cara? Rafa Clipper é um cara que conheceu o CrossFit na CrossFit Bauru, fez esse curso de formação com a gente, e depois eu fui para Florianópolis dar um curso lá, e eu encontrei ele, e a gente conversando, ele, pô, coach, eu tava querendo fazer alguma coisa. Eu falei, cara, não tem nenhum curso de ginástica. Ninguém dá curso de ginástica. Você é especialista em ginástica. O CrossFit precisa muito da ginástica com técnica, né? E aí ele começou a dar cursos de ginástica. O primeiro curso dele de ginástica foi na CrossFit Bauru. E, porra, hoje ele é um cara super famoso no Brasil, estourou e seguiu o caminho. E eu fico muito feliz por isso, cara. É muito legal quando isso acontece. Pô, aí, ó, 5 anos que você está com a gente, Charlie. Muito legal, cara. Valeu, Marcelo. Excelente aula. Liberar pelo exemplo, não
deixa transparecer seus gostos por certos movimentos ou exercícios para que o aluno não tenha essa mensagem, essa mesma modelagem, esse incompleto. Cara, isso que você falou, Marcelo, é muito interessante, cara. Porque, assim, a gente tem que ter essa noção de que a gente é exemplo, a gente tem que ter essa noção de que a gente está modelando as pessoas estão se modelando na gente, tá? Então, percebam, quando eu só treino o que eu gosto na academia, eu estou dizendo para os meus alunos, assim, ó, faz todos os movimentos, seja equilibrado, mas eu não quero saber disso, eu vou ser desequilibrado. Inconscientemente, o aluno vai ficar mais estimulado a fazer as coisas que você está fazendo do que as coisas que você não está fazendo, do que as coisas que você mandou. Uma coisa é você mandar ele fazer, outra coisa é você ir lá e fazer. Tá? Com certeza a conexão, a modelagem vai no sentido de fazer aquilo que você está fazendo, no sentido de seguir o seu exemplo. Percebam que um coach ou um atleta, ele é uma... Eu não gosto de falar isso, mas vamos falar como se fosse uma celebridade. Muitas pessoas não seguem o que a celebridade faz. Eu não gosto muito desse termo, dessa coisa, mas é uma realidade. Muitas pessoas fazem as coisas porque fulano está fazendo. Dieta, apareceu uma famosa falando de determinada dieta, pronto. Todo mundo quer fazer aquela dieta porque fulano fez a dieta. Não é verdade? Então, se você está falando para os seus alunos, ó, treina desse jeito, assim, 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 mas na hora de fazer, você está fazendo de outra forma, dificilmente você vai ter essa aderência e vai ter esse sucesso na transmissão do que você quer passar. Tá? Então, tente alinhar o que você está fazendo com o que você está falando. E qual é a forma mais fácil de você alinhar o que você está fazendo com o que você está falando? É ser você mesmo. Tá? É ser autêntico. É fazer aquilo que você fala, é falar aquilo que você faz. Né? Não adianta falar pro cara, meu, não bebe, não sei o quê, e você todo final de semana está enchendo a cara. Ah, mas eu só encho a cara na minha casa, escondido, ninguém vê. Você que pensa. As pessoas veem, as pessoas sabem, as pessoas escutam. Eu lembro, na época na época que eu dava aula de jiu-jitsu, cara, um dia a gente foi numa padaria em São Paulo com o meu professor e ele pediu uma cerveja, cara. Os caras ficaram, meu, você bebe cerveja? Entendeu? Ele é uma pessoa normal e tem os seus gostos, tal, suas curtições, mas ele não deixava transparecer isso, entendeu? Poucas pessoas sabiam. Então, causa espanto nas pessoas às vezes, tá certo? Então, lidere pelo exemplo, modele as pessoas, por exemplo, que eu acho que vale bem a pena, eu acho que é bem legal, você constrói uma imagem legal, tem uma conexão legal com as pessoas, cria-se uma vibe positiva e é isso aí, show de bola. Galera, mais alguma pergunta? Se vocês tiverem mais alguma pergunta, só mandar aí, senão a gente já vai encerrando a nossa aula. Desejar a vocês um ótimo final de semana, Dia dos Namorados hoje, curtam, aproveitem. E a semana que vem a gente está aqui de novo às 14h, sexta-feira que vem às 14h. Divulguem para os seus amigos, cara. Mandem para a galera o link ou avisa. Quem quer ter acesso ao link garantido, sem erro nenhum, entra no Telegram. Meu canal do Telegram, além de eu estar colocando conteúdo sempre lá, a gente... eu coloco os links das aulas todos lá. Então, sexta-feira, até a hora do almoço, mais ou menos, eu coloco o link lá. Você já sabe que aquele link vai começar a aula às 14h. Clica e vem para a aula. Agora, se você é do grupo de estudos,
fica tranquilo que essa aula vai para a plataforma e você pode acessar ela quando você quiser, quantas vezes quiser, essa e todas as outras aulas que estão lá no grupo de estudo. Beleza? Valeu, Marcelo. Um abraço para vocês, Richard, Ezek, toda a galera aí, Anderson. Um abraço a todos. Bom final de semana. Falou!